Homem e mulher, coroa da criação. Segundo a Bíblia, conforme o relato de Gênesis 1 e 2, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança significa no sentido facultativo do ser, ou seja, como um ser racional, moral, criativo, social e espiritual. Dessa forma, o ser humano é capaz de tomar decisões, expressar vontades, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. E quando Deus cria o homem e a mulher, que na língua hebraica homem é Ish e mulher Ishá, Ishá porque deriva do termo Ish, que se refere a homem, ao criá-los, conforme está escrito no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus formou. E a palavra ali, quando se aplica ao homem, é a palavra Yatsar. Já aplicada à mulher é Baná. Mas qual a diferença? Observe um jarro. Quando Deus faz o homem, é como um oleiro que simplesmente mudou esse jarro. Mas quando Deus forma a Ishá, que é a mulher, Deus a faz com um acabamento mais perfeito, digamos assim. Deus a faz de maneira mais refinada, mais esculpida, por assim dizer. Ainda no capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus deu vida a Eva, ou Ava, que significa aquela que dá vida, formando a mesma, tirando-a da costela de Adão, ou Adam, que significa tanto homem quanto humanidade. Fato é que ali ocorre, por assim dizer, a primeira cirurgia com anestesia, onde Deus fez Adão dormir no processo cirúrgico. Mas o fato de Deus formar a mulher depois do homem, isso não a faz inferior a ele. É porque eu já ouvi dizerem que o homem é superior à mulher por essa ter sido criada depois do homem. Então, sendo assim, o homem é inferior aos animais, porque, segundo o relato bíblico, os animais foram criados primeiro do que o homem. Sendo assim, tanto um quanto o outro são iguais perante Deus, em honra, dignidade e valor perante o Senhor. A diferença é apenas no aspecto biológico, psicossocial e em suas diferenças que se completam entre ambos. Portanto, quando a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 18, que Deus faria um auxiliador ao homem, a palavra auxiliador ali no original é a palavra Ezer, e Ezer na língua hebraica também significa pessoa muito importante. E quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem, e que esse é cabeça e liderança da mesma, devemos tomar cuidado, porque embora Deus o colocou o homem como cabeça do lar, isso não coloca superior a ela. Mas isso implica em grande responsabilidade, colocando o homem como o principal provedor da família, o protetor e o líder espiritual. Observe que nessa questão de posicionamento e não de valor, nós devemos ser semelhantes ao Pai e ao Filho. Ou seja, na teologia bíblica, quando se refere ao Pai, Filho e Espírito Santo, tratam-se de três pessoas numa só. Mas em essência são um e ninguém é mais importante do que o outro. Então nessa relação, onde Deus é o cabeça do Filho, o Filho o cabeça da igreja e o homem cabeça da mulher, é simplesmente todos esses realizando suas funções debaixo de um só jugo, do Deus